Uau! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes Médicas Podcast. Eu sou Ramon Siqueira e junto com a Carol Borgo, a gente decidiu fazer uma loucura. Colocar 2 estudantes de medicina, um de cada faculdade, um da UVV e um da MSCAM, para poder participar desse episódio junto com a gente. Fala, Carol! É isso mesmo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos mergulhar aí em quem respira a medicina, com quem respira a medicina, desde o nervosismo, né, do vestibular até o sucesso aí de um consultório. E hoje nós temos 2 convidados muito especiais, Rodolfo Bubac e Lara Tosi. Muito bom. Gente, eu tô muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. A gente estava trocando uma ideia aqui um pouquinho mais cedo e eu adorei a energia de vocês. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente contar pra galera, né? A galera vai gostar. Top. Posso começar direcionando a pergunta pra você, Lara? Claro. Conta pra gente por que você optou pela UVV. O que te encantou na UVV pra você tomar essa decisão? Então, eu moro muito próximo da UVV e a minha perspectiva sempre foi fazer uma faculdade onde eu tivesse o conforto de estar perto de casa e de ter um apoio da minha família. Porque a minha irmã fez 6 anos de faculdade em Minas Gerais, então ela tinha aí uma viagem de 6, 7 horas para vir para casa e eu nunca me senti confortável em talvez passar por isso. Então, meu foco era 100% estar perto de casa e ter o apoio da minha família durante esses 6 anos de faculdade. Eu sempre pensei muito em talvez focar na UFES, focar na MSCAM, em que focar. E aí, no meu 3º ano, eu vi que o método que talvez mais fosse me deixar confortável era o método da UVV. Eu tenho TDAH, então o método que a UVV proporciona sempre me chamou mais atenção, me cativou mais. E também por estar perto de casa, me traz o conforto de poder ir em casa almoçar, estar junto com o meu cachorro, com minha mãe, com meu pai, com a minha irmã o tempo inteiro, poder fazer meus estágios muito próximos de casa. Então, isso foi um fator bem decisivo para eu poder escolher a UVV. Nossa, é indiscutível. A qualidade de vida de você estar estudando do lado de casa durante 6 anos e ter o suporte da sua família ali pertinho, com certeza faz muita diferença. Com certeza. A medicina, no geral, ela necessita muito de um apoio familiar, né? O estudante precisa de um apoio. E ter meus pais do lado é indiscutível, assim, não faria escolha diferente hoje em dia. Sem sombra de dúvida. Eu acho muito legal porque ela sempre teve muita clareza, né? Que você Sim. queria o bebê. Eu entrei no 1º ano com o curso do Ramon, né? Fazendo um curso de matemática. E aí, desde o início, eu sempre falei que eu queria o bebê. Sempre quis. Nunca Isso foi é muito dúvida legal. pra Você mim. sempre teve muita certeza mesmo do que você Sim. queria. Você foi bem congruente com o seu discurso ali do começo ao fim. Exatamente. Foi, graças a Deus. Já Rodolfo, Vou É um pouquinho mais rodado, né? Vou agradecer vocês, Ramon, Carol, Lara, representando aqui, claro, a maior do estado, MSCAM, né, galera? Gente, desculpa, ele tem costume de mentir, entendeu? Desculpem ele. Nada, tenho muitos amigos, Muito bom, muito mas bom. é aquela, né? É a maior, é o Hulk, então a minha história é um pouquinho diferente. Rodolfo é farmacêutico, né? Rodolfo é formado em farmácia, inclusive nós estudamos juntos, nós nos formamos juntos. A gente descobriu isso aqui agora. Muito legal isso. Eu Como que foi, assim, Rodolfo, sair de farmacêutico e você já trabalhava para resolver fazer medicina? Eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente, né? Então, eu já trabalhava, nós tínhamos 4 anos de formado em farmácia, né? Nós formamos na Federal do Espírito Santo. E eu, por algumas decisões pessoais, por alguns fatores familiares ali que me cativaram na medicina, né? A medicina é um curso muito bonito e é encantador. Então, eu não tinha muito eu não conhecia desse mundo dos vestibulares, e aí eu decidi fazer medicina. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na época que você fez vestibular para farmácia, medicina já era? Não era. Em algum momento já foi uma opção? Não era. Medicina não era uma opção para mim nessa época. E aí eu tive alguns embates junto à farmácia, que é linda, encantadora. A Carol conhece muito bem sobre isso. Mas eu não conseguia fazer naquela época o que eu queria fazer, né, em relação ao paciente. E eu descobri isso na medicina, ser um pouco mais clínico, um cuidado mais próximo ao paciente. E aí eu decidi fazer a medicina e aí hoje estou aí quase formando, faltando um aninho para formar. Mas é um caminho muito desafiador, né?
Eu passei primeiramente na Unesc, eu não conhecia todas as faculdades, como a Lara já tem esse conhecimento e vocês falam muito bem, né, muito bem sobre isso no curso de vocês. Mas eu primeiramente passei na Unesc e depois eu transferi aqui para a EMESCAM por questões pessoais. Eu precisava trabalhar, eu precisava, claro, o apoio, como a Lara falou, estar próximo da família é muito importante, é muito desafiador você fazer uma faculdade longe da família. Então, essa foi a minha trajetória até aqui, por enquanto, na medicina. Muito bom. Como é que é ser aluna da UVV? Como é que é a rotina? Se você pudesse, assim, como é que é a rotina de um aluno da UVV? Você está indo para o quarto período agora, né? Chegou no quarto período agora. Então, eu acho que na UVV, pelo menos, não sei como que funciona muito bem na EMESCAM, mas a gente tem uma diferença de cargas horárias em determinados períodos. Obrigatoriamente, em cada período, a gente tem 3 módulos de tutoria, que são os casos clínicos, que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. Mas cada módulo a gente tem 3 especialidades médicas, vamos botar assim, áreas médicas diferentes. Então, no quarto período, por exemplo, eu tenho gastro, renal e pneumo. E aí vai mudando, né? Antes eu tive ortopedia, cardio e otorrino. Então, vai diferenciando assim. E aí, durante os 3 primeiros períodos, a gente tem anatomia, que é o terror de todo vestibulando que tem medo da anatomia. Gente, não é esse bicho de 7 cabeças. É sim. Eu tenho medo do laboratório de anatomia. Não, tem patologia, histologia. Histologia pra mim é pior que anatomia. Eu também não gosto de histologia de jeito nenhum. Nem eu. Patologia pra mim. Eu não fiz medicina, não, mas eu fiz farmácia. Tal da anatomia aqui. Não, É sofrimento. A patologia consegue ser um pouquinho pior. Mas, assim, a nossa carga horária tem períodos que são mais puxados. Então, o meu último período, o terceiro, foi muito puxado para mim, em questão de matérias mais pesadas, quantidade de matérias maiores. Agora eu tô bem no início, né? Então, não sei como que vai ser esse período. Espero que seja mais leve. Mas vai depender do período que a gente pega, né? Eu sei que na UVV, pelo menos, o 7º é muito pesado e o terceiro também. São os piores pra gente. Como que são as aulas lá na prática? Porque quando a gente fala do PBL, o que eu imagino é o seguinte, o professor passando um determinado tema para vocês estudarem em casa, todo mundo se mata de estudar aquele conteúdo, e aí eu imagino uma sala com as mesas tudo no cantinho, assim, para a galera poder debater, e o professor lendo um caso clínico, uma paciente chegou relatando isso, isso, isso e isso, e a galera começa a discutir, falando, eu acho que pode ser isso, acho que pode ser aquilo. Como é que é? Descreve aí para mim. Então, como que funciona os nossos casos clínicos, a nossa tutoria? A gente tem uma abertura, que dura em média aí 3 horas, e um fechamento. A gente tem um tutor, ele não é um professor que vai te explicar a matéria, então ele não explica nada. Ele está ali para guiar o conhecimento. E aí, essa tutoria é dividida em etapas, onde a gente lê o caso clínico, né? Faz uma frase resumitiva desse prontuário, entre aspas, do paciente, vê as palavras que a gente não conhece. Então, assim, no primeiro período, principalmente, é muito comum a gente não conhecer alguns termos médicos. Então, a gente pesquisa essas palavras durante a tutoria para conseguir seguir, né? E depois a gente faz hipóteses. Essas hipóteses são chuvas de ideias, literalmente. Você pode falar o que você quiser. Gente, vou dar um exemplo muito besta, tá? Mas um vírus é um ser vivo. Você pode falar isso. É uma chuva de ideias. Não tem que estar certo nem errado. Você tem que explorar o que você pensa, o que você conhece, já ouviu falar, o que você acha. Então, a partir disso, a gente vai debatendo. Eu acho que esse paciente ele tem uma cirrose alcoólica por causa disso, por causa disso. Então, o que aconteceu com ele? Por que ele teve vou dar um exemplo, tá? Uma varizes esofágica rompida. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que ele teve melena nas fezes? Por que está acontecendo com esse paciente? Os exames laboratoriais dele vieram alterados. Por quê? E aí vai todo mundo discutindo vai livremente? No início, nada precisa estar certo no PBL, né? Quando eles fazem essa abertura, eu tive um pouquinho desse contato na Unesc, né? E assim, na EMESCAM, pelo contrário, que o pessoal acha que não tem, nós também temos o PBL, só que o nosso PBL é como se fosse uma matéria. E essa matéria, essa disciplina, né? Ela tem uma pontuação. Na UVV, se eu não me engano, essa pontuação abrange tudo e tem as formas avaliativas diferentes. Mas nesse início, ninguém precisa estar certo. Como a Lara bem deixou claro, são hipóteses. Então, a gente precisa falar sobre aquele caso. Isso que o método PBL ele traz, né? Você ativamente buscar
sobre o conhecimento. Então, nada precisa estar correto. Que nem ela fala, o vírus é um ser vivo. Na teoria, a gente não considera, mas você pode colocar essa hipótese. E aí, no fechamento, a gente vai trazer esse conhecimento falando, olha, essa hipótese aqui não está correta, e isso aí vai afunilar para a resposta do caso em questão daquela situação. E aquela Realmente. sessão de discussão, ela é avaliativa ou não? Ela é o processo de aprendizado. Estamos aqui para discutir ideias, por mais absurdas que seja. Pode falar, Então, Lara, UVV. na abertura, não tem contagem de ponto algum. O que conta é a sua presença, né? Você tá ali, você participar. Então, pelo menos na UVV, os professores contam muito a participação do aluno. Aquele aluno que fica quieto num canto, não fala nada, os professores normalmente descontam algum ponto, Vocês né? chegam a ser avaliados por isso? Sim, Caraca. com tudo. Postura, jaleco. É interessante e tudo. desafiador ao mesmo tempo para o professor, Sim. né? Porque acaba sendo um pouco... Ele não... subjetivo. Às vezes, eles direcionam algumas coisas, porque, como ela falou no início, você não tem muito conhecimento, mas é muito importante, né? O PBL também ele vem trazer para a gente a postura frente ao profissional do médico, na sua equipe, que vai coordenar, às vezes, uma equipe ali. Então, a gente precisa ter a postura de, às vezes, falar, defender a sua ideia, demonstrar o conhecimento. Então, o tutor que está ali, ele não está para te ensinar nada. Você está ali para, às vezes, debater, e aí ele vai, como que foi a postura? Fulano fala muito, fulano fala pouco. Uma coisa que eu não sei se tem na UVV, a Lara não comentou, mas existe uma coordenação entre esses alunos, que é decidido, Tem, sim. e um secretariado. Então, assim, esse coordenador, ele é responsável por... o Ramon tá falando muito e a Carol quer ter a palavra, então Ramon, pera um pouquinho, deixa a Carol falar. Eu preciso dividir isso porque, às vezes, o Rodolfo fala muito e a Lara não fala quase nada, mas ela quer falar. E como eu sou um pouco mais pra frente, às vezes, eu vou tomar a vez dela e ela não vai ter a oportunidade. E aí Acaba vai sendo ser prejudicada na avaliado. nota mesmo Isso com aí. isso, né? Assim, não sei se eu tô viajando. Eu trabalhei 4 anos em hospital. E vocês acham que essa questão do PBL ajuda muito? Porque o médico coordena, né? A gente sabe que quem coordena... Não vou falar quem coordena a equipe multi, mas ele acaba tomando mais frente na equipe multi do que o restante da equipe. Vocês acham que... Porque eu vejo isso, né? No hospital era assim, fazia uma rodinha em volta do paciente, era feita a discussão dentro da equipe multi, onde eu trabalhava isso funcionava muito bem, que eu sei que não é em todo lugar. Vocês acham que é mais ou menos essa linha de raciocínio ou não tem nada a ver? Olha, opinião pessoal, né? Eu acho assim que não só o PBL, mas eu acho que a vivência, a formação médica, a gente tá sempre muito ativo, né? Então, às vezes, ali na discussão do caso, até mesmo dentro do hospital, que a gente tem uma presença muito ativa dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, que nós precisamos, né, fazer essas atividades obrigatórias práticas. Então, tudo isso eu acho que é muito importante para a postura médica. Claro que vai muito do pessoal, algumas pessoas se destacam mais, às vezes na hora de expor as ideias, ou até nas posturas, mas é muito importante. Eu acredito que essa questão do PBL, dessa metodologia ativa, que hoje é obrigatório em todas as faculdades de medicina, isso né? é bom falar, Então, né, gente? É muito obrigatório o importante. PBL. Quem não gosta não vai ter um ensino totalmente tradicional, não existe isso, porque é necessário para que você estimule, não só o professor está ali falando para você, mas que você ativamente busque o conhecimento, que em qualquer área é importante, né, de fazer. Vocês, na IMESCAN, né, vocês estão em contato com o paciente desde que período, assim, e de que forma? Então, como eu cheguei no segundo período, eu não sei se desde o primeiro, não me lembro, mas se eu não me engano, desde o primeiro período você já tem algumas atividades em unidade de saúde. A gente tem uma disciplina que se chama Medicina e Comunidade, e essa disciplina Medicina e Comunidade, ela que faz essa interação, né, dentro da faculdade com a comunidade e os pacientes. Então, a gente já tem esse acesso. No UNESC também, lá no primeiro período, por exemplo? Na ou UNESC não? também. Na UNESC também a gente fazia já... A UNESC, assim, é uma faculdade que eu tenho todo o carinho, uma faculdade sensacional, e o povo também da UNESC é sensacional. Tenho muitos amigos lá, gosto muito. E tem um trabalho social ali junto com a comunidade em Colatina, que a UNESC toma conta. Então, desde o primeiro período, a gente lá já ia para as unidades de saúde para ter às vezes não faz nada, mas só de você ser espectador, você já aprende algo.
É muito... E já desde que acontece. período que você vai para Santinha, famosa Santa Casa? Desde o 5º período, ativamente, a gente vai, né? A MSCAM, por ter o hospital que é dela, teoricamente, né? A gente participa ativamente. O hospital escola sem aluno e sem residente não funciona. Desculpa nossos staffs se alguém assistir, mas infelizmente essa é a realidade, né? A gente faz, o staff está lá, mas a gente faz o que tem que se fazer, consulta, e claro que vem o nosso chefe e às vezes pule o que é necessário, o que está faltando ali, que teoricamente a gente não sabe, mas eles fazem isso ativamente, ou seja, se eu não colocar a mão, eu não vou aprender. Não adianta o Rodolfo falar e a Lara, eu vi o Rodolfo fazendo, eu sei, não sabe. Quando você senta atrás do computador, é totalmente diferente. Essa é o ser ativo. Cara, isso é uma responsabilidade muito grande. Muito. Total. Você tá de frente com o paciente e você, assim, atender o paciente, tem hora que você pega a primeira vez e fala, o que eu pergunto pra ele? E você estudou lá atrás. Eu imagino. Ativamente. Eu imagino. Você fala, Vou você perguntar esquece o de quê? perguntar de onde ele é. Às vezes a idade. De onde é, a gente fica zoando que não tem necessidade, a né? gente tem um exemplo aqui muito pertinho da gente, porque a gente tá gravando o nosso primeiro podcast agora, né? Então, de vez em quando bate essa dúvida. O que a gente pergunta pra ele? É isso. E assim, vocês só vão aprender na prática. Na prática. Então, também é uma metodologia ativa, né? Claro. Vocês estão aprendendo no fazer ali. Claro. Então, mas porque eu peguei o período de pandemia, então uma boa parte a gente fez pandemia, a gente fez a faculdade na pandemia, alguma parte do ciclo básico, né? Nós somos divididos em ciclo básico, eu não sei se o VV é assim, eu acho que a UVV ela tem mais blocos e a gente tem mais, a gente tem um ciclo básico e um ciclo clínico, e aí no ciclo clínico a gente começa a hospital e esses que a gente fala sistemas, né? Sistema cardio, cardiopulmonar, então a gente tem esses ciclos. E aí, na parte de semiologia médica, a gente já desde o 4º, os meninos já costumam ir para Santa Casa já, que é o nosso hospital. E você lá na UVV? Então, a UVV, como ele disse, é um pouquinho diferente, né? A gente não tem muito essa divisão de ciclo clínico e ciclo básico. Uhum. Desde o início, a gente tem contato com especialidades médicas, foi o que eu falei naquela hora, né? E a questão da semiologia, a gente tem meio que integrado. Então, se eu estou no módulo de neuro, eu vou ver tudo que tem a ver com o exame físico de neuro. Se eu estou tendo módulo de gastro, eu estou tendo todo o exame físico de gastro. Então, a gente vai por módulos mesmo. Então, e não é só aí na semiologia e na fisiologia, a gente tem tudo. Então, eu estou vendo patologia de gastro, eu tive na época de ortopedia, eu tinha anatomia ortopédica, então assim, tudo era na mesma linha. Eu acredito que isso ajudou muito, assim, ainda mais eu que era muito nova, eu entrei na faculdade com 18 anos, então eu não tinha muita noção do que eu fazia, eu ficava perdida. Maturidade mesmo. Maturidade, assim, a gente vai desenvolvendo. E aí eu ficava muito perdida. Como era tudo meio que do mesmo tema, eu conseguia ter uma linha de raciocínio. Então, por que eu vou fazer esse exame físico? Porque eu tenho isso aqui na fisiologia. Então faz sentido, bate ali. E vocês Isso. chegam a ter contato com a comunidade? Desde o primeiro período, assim, a UVV ela tem uma matéria, né, chamada PSEC, que é o Programa de Interação com a Sociedade e com a Comunidade. A gente vai para os postos de saúde, então são todos aqui de Vila Velha, são da UVV, né? Então você sempre vai encontrar um aluno lá de manhã, de tarde. O meu posto referência é o de Terra Vermelha, eu gosto muito de lá, é uma comunidade que te abraça demais, uma população muito simpática, muito carismática. Eu gosto muito do posto que eu tô. Eu acho isso muito importante, porque é diferente. O que o paciente do posto necessita é diferente do que o paciente do hospital necessita. Então, São é interessante. O nível, né, de nível atenção de atenção é diferente. diferente. Ali a gente faz um trabalho, assim, não sei como que funciona nas UBS lá de Vitória, que são as que a MSCAM vai. Mas aqui a gente busca fazer um trabalho contínuo com o paciente. Então, aquele paciente que tem diabetes, ele vai ser acompanhado pela gente durante um tempo. Ele fica ali passando por consultas rotineiras com a intenção dele, de fato, ter um controle daquele problema dele. Então, eu acho bem interessante. O Rodolfo ele é formado em farmácia, não é isso? Isso. E tá fazendo a medicina agora. E a Lara tá tendo esse contato com o mundo da saúde pela Inicial. primeira vez. Então são experiências completamente diferentes que vocês Acredito, sim. têm em relação à vivência da faculdade, como que vocês enxergam cada coisa lá dentro. E eu lembro que quando a gente conversava, durante o período que eu estava se preparando para o vestibular, a gente sempre trazia em pauta aquela coisa de você ser muito novinha
E, cara, essa questão da maturidade, será que eu estou pronta para medicina? Me conta um pouquinho sobre isso. Você chegou a sentir algum impacto grande por Sim. começar na medicina muito novinha? Sim. Eu, a primeira vez que fiquei à beira, bem próxima de passar no vestibular, eu tinha 16 anos. Eu tava com todas as documentações prontas, acabou que a gente optou aquela vez, conversamos se eu não entrei, e não me arrependo, porque a medicina, ela demanda uma maturidade muito grande, de você saber lidar ali com o paciente crítico, com o paciente que às vezes tem uma história clínica um pouco engraçada, e como se portar com aquele paciente, entende? Eu acho que a medicina, ela demanda essa seriedade. Eu entrei com muito medo, assim, de começar a faculdade e não saber se eu ia aguentar o baque da medicina. Mas acho que a rede de apoio me ajudou muito. E, assim, não acho que é um fator para fazer as pessoas desistirem da medicina. A faculdade te ensina a ter maturidade. Recentemente saiu uma decisão do STF que impede que as pessoas que têm menos de 18 anos e ainda não terminaram o ensino médio possam concluir o ensino médio através de supletivo. Isso era uma coisa que vinha Era acontecendo permitido bastante, com muita frequência, e agora não dá mais para poder fazer isso. Não dá mais para poder usar o supletivo como um atalho para poder entrar na faculdade. Pelo menos não se você ainda não tiver 18 anos. O que vocês acham disso? É coerente essa alteração na legislação ou não vai mudar muita coisa na vida de quem passar? Olha, eu, assim, vendo um pouco mais velho, assim, um pouco mais experiente, né? Não tô tão velho assim, mas... eu tenho 2 faculdades, mas eu sou novinho. Mas um pouco mais de experiência, como a Lara falou, assim, medicina não é um bicho de 7 cabeças, mas é difícil. Te exige muito, você tem que saber tudo. Por mais que a gente não saiba tudo, quando a gente vai ficando um pouco mais maduro no curso, nós vamos vendo que não tem como saber tudo. Por isso que as especialidades estão aí, né? Então, nós temos as especialidades para que nós possamos se aprofundar, ser bons naquele sistema, não que nós vamos ver o paciente só com aquilo. Só que, sim, quando a pessoa é mais jovem, que ela está um pouco imatura ali, até na idade, até de experiências, como a Lara falou, é muito complicado você colocar essa pessoa... Isso é muito individualizado, né? Porque tem pessoas que são mais maduras do que as outras, mas eu acho que lança um pouquinho ali, é importante essa cautela, porque a gente não consegue filtrar, né? Ah, você mais maduro, você não é. Então, eu acho que é importante a gente aguardar um pouquinho, deixa essa pessoa terminar o curso de ensino médio, normal dela, o fluxo, e depois ela vai tentar, né, fazer a sua graduação. Eu acho importante. Até mesmo porque as pessoas glamorizam demais a medicina, né? Aquela coisa do jaleco branco e quando você ainda é adolescente, tem 16 anos, você não tem noção do que é a insalubridade da medicina, quais são os perrengues que você vai passar lá no campo de batalha mesmo, né? Não é só colocar na bio, né? Ramon, eu tenho, assim, uma filosofia pessoal até, eu acho, assim, vou falar aqui, é até legal, né, para quem às vezes está tentando vir para medicina, e eu acho que a Carol já escutou, mas, assim, nós estamos na medicina para servir e não para ser servidos. Então, a medicina é muito elitizada. O pessoal... então, assim... Sensacional. O que a Lara falou, quando você vai para a unidade de saúde, ou até a gente estava falando um pouquinho aqui por trás das câmeras, em alguns assuntos psiquiátricos, a gente vê muita desgraça humana. Então, nós não estamos ali para ter o status de colocar igual muitas pessoas fazem. Ah, eu sou médico. Eu sei que, às vezes... isso é uma coisa que a sociedade vem impondo, mas nós temos que chegar a um ponto de falar assim, opa, peraí, até aqui eu posso ir. E depois daqui eu tenho que ter humildade. O paciente é a atenção ali, que é o caso que a Carol falava, da equipe multi. Às vezes a gente, quando é mais novo, a gente acaba não deixando, né? Não tô militando, né? Mas tá certo. É muito importante falar então, assim, isso para vocês que estão tentando entrar, vocês, por mais que vocês sejam novos, às vezes... O pessoal só fala, você é médico, e bota o jaleco e acha que é o rei. E não é isso. Então, assim, a gente tem que entender que o paciente ali é a nossa atenção. Você tá de jaleco, o enfermeiro tá de jaleco, o pipoqueiro, a gente brinca, tá de jaleco. Entendeu? E o hospital não anda, né? Se não for uma equipe. Não anda. O hospital, um centro cirúrgico não anda se você não tiver... O centro cirúrgico não anda se você não tiver um cirurgião, um anestesista, uma enfermeira circulante, um técnico de enfermagem lá te ajudando, uma instrumentadora, uma farmacêutica por trás
vendo se tá tudo certo ali com os Gente, eu medicamentos? trabalhei 4 anos em hospital. E eu vi muito de frente o que é isso que eles estão falando, assim, de você ter médicos muito bons, mas que não aceitam trabalhar em equipe e acham que eles são autossuficientes e a gente sabe que não são, mas passam muito longe de ser autossuficientes, né? E, ao mesmo tempo, eu também trabalhei com médicos que são muito bons e que aceitavam a equipe, que você via aquele paciente abraçado de todas as formas, assim. Não passava um erro numa pessoa, sabe, para o paciente, porque estava a equipe inteira ali, justamente porque tinha uma abertura. Porque os outros profissionais, eles precisam de abertura do médico. Com certeza. Porque se o médico bater na mesa e falar é meu e ninguém chega perto, ninguém chega perto, entendeu? A gente vê Que é o isso, ponto que a gente você vê isso falou. dentro do hospital, né? O médico ainda, infelizmente, não, infelizmente, porque assim, que é ruim, mas ele se torna ali, por mais que ele é líder não é diferente, né? Você ser chefe, você ser líder ali, mas você pode liderar, só que quando você lidera, como a Carol falou, dando abertura, porque todo mundo sabe um pouquinho ali, a gente tem certeza que a equipe roda muito. Eu também já trabalho fora, então a gente vê que quando você tem essa abertura profissional de ser humilde, de entender que você não é o melhor de todos e que você está ali para cooperar a favor do paciente, a coisa gira assim, redonda, é espetacular, entendeu? O resultado. Cara, mas sabe que eu acredito que com todo esse avanço tecnológico que a gente está lidando nos últimos anos, no último ano principalmente com essa coisa da inteligência artificial, eu acho que a empatia ela vai ser um ativo cada vez mais valoroso, porque eu acho que muito do conhecimento está virando commodity. Então, aquela capacidade de olhar no olho do paciente, ali, se conectar Falta e muito. perceber aquilo que Eu tenho um colega... o computador não consegue perceber. Em todos os âmbitos, né? Isso está acontecendo, né? Esse olho no olho, esse abraço, essa batidinha nas costas, a gente está perdendo e a gente não pode deixar de perder. Eu tenho um colega que ele é neuro. E esses dias a gente se encontrou lá em São Paulo. Ele se formou em São Paulo, fez residência lá, mora lá. E ele atende no interior de Minas. Ele é do interior de uma cidade muito pequenininha de Minas e ele colocou como meta da vida dele retornar um pouquinho para a sociedade tudo que ele recebeu. Então, ele atende uma vez por mês em Minas. E ele tá assim, eu não entendo por que as pessoas vão atrás de mim. Eu chego lá, eu não tenho horário em Minas, mas eu não tenho horário. Aí eu lembro que eu falei com ele, eu falei, Paulo, você senta, você conversa, você olha no olho, você brinca. Eu falei, é isso que as pessoas querem, entendeu? É isso que as pessoas estão em busca. E ele falou, acabei minha residência agora e meu horário tá lotado e tal. Eu falei, é isso. Carol, essa semana você falou isso, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. E, gente, isso é uma coisa que me pega muito, é criança. Eu acho que eu nasci pra não ser da PED, porque eu me apego às crianças, eu quero levar tudo pra casa. Tem alguém aí... mudando de especialidade. Não. Qual era o plano A? Anestesia. Anestesia. Não, ainda continuo na anestesia. E aí eu peguei uma criança, assim, linda, com uma história bonita. E aquela criança mexeu muito comigo, assim, desde do profissional quanto pessoal. Eu sei que ela saiu aí do centro cirúrgico, eu fiquei com ela na RPA junto com a mãe, e eu não conseguia desgrudar daquela criança. Aí eu lembro que no final a mãe falou assim, olha, eu nunca tinha visto uma profissional que de fato abraçasse meu filho. Porque quando ela chegou na RPA, eu tava fazendo carinho na cabeça dele. Ela falou, nossa, quem é você? Eu falei, eu sou acadêmica, me apresentei e tudo mais. Ela falou, nossa, eu nunca tinha visto um profissional fazer isso com meu filho, assim. E foi muito bonito, porque ela me abraçou e ela começou a chorar. Ela falou, nossa, eu tô emocionada, porque é bonito ver o carinho que vocês têm com ele. Gente, eu segurei muito pra não chorar naquele momento, Arrepiou. Porque assim... Nossa, eu chorei. Eu fui pro banheiro pra chorar, porque eu não queria chorar na frente deles, mas assim, não aguentei. Eu acho que o olho no olho, o carinho com o paciente, não tem inteligência As pessoas estão carentes, artificial né? que... As pessoas estão carentes desse carinho, desse Acho que elas contato. necessitam. Não é nem só a carência, elas necessitam, elas precisam Ainda mais naquele disso. momento, né? É um momento muito difícil da pessoa. Ninguém tá no hospital Sim. porque À quer, toa, né? não. Então, Cirurgia, isso é muito bacana. E hoje em dia, ainda mais com essa onda aí, né? Que vem acometendo muito a sociedade de depressão e de ansiedade, a inteligência artificial não consegue virar pra você e vai falar, olha, vai ficar tudo bem, a gente tá aqui pra te ajudar. Infelizmente, o robô não faz Mas isso. eu acredito que ela vai conseguir suprir o trabalho robótico que muitos profissionais vêm se prestando a fazer. Isso aí, infelizmente, eu acho que a gente não tem pra onde correr Correr. muito, né? Sempre Onde vai ela ter tá um contra. outro.
Não, mas eu acho que vai ser um processo de seleção natural, assim. Eu acho que quem realmente tem essa capacidade de se conectar com o outro, de oferecer uma escuta, de realmente estar presente ali, realmente vai se destacar muito na profissão. Sim, com certeza. Com Eu acho que certeza. isso aí, na medicina, eu falo, às vezes o pessoal fala, mas eu não gosto de dar plantão. Foi para a profissão errada. Porque as áreas da saúde, não só a medicina, você tem que ter contato com o paciente. São poucos, total. alguns momentos ali que você pode usar a inteligência artificial Total. ou estar na tela, mas fora isso, não tem como. Cara, no parto da Meriane, ela teve uma complicação e ela precisou fazer cesárea. Inicialmente, o plano A era fazer o parto natural. Aí não rolou. E ela estava com muito medo da anestesia. E Quem nunca? o anestesista foi um anestesista Sempre. muito novinho, mas muito experiente, apesar da idade. E o médico dela era o Dr. Frederico. Fugiu agora a palavra. Você fala A especialidade obstetra? obstetra, isso. O obstetra dela era o Dr. Frederico. E, cara, no momento ali dela tomar anestesia, o João, que era anestesista, sentou do lado dela e falou: olha só, eu sou o João, eu vou cuidar de você a partir de agora e eu não vou fazer absolutamente nada sem te comunicar antes. Pegou na mão dela e falou isso. E o Dr. Frederico, ele deu um abraço nela quando ela ia tomar a hack, é a Anestesia. injeção nas costas. Aham. Isso. Ele deu um abraço nela e foi narrando para ela etapa por etapa. Ó, agora ele vai passar um gel na região tal e você vai ficar um pouco mais frio. Cara, o simples fato de ter esse nível de acolhimento fez toda a diferença. Isso está marcado na minha memória até hoje e vai ficar para sempre. Não, com certeza. E assim, é legal que você acabou de falar uma coisa que é o nome da pessoa, né? Eu acho que a coisa mais gostosa da gente escutar da gente, que é uma das técnicas que se utilizam hoje, né? É quando você chama a pessoa pelo nome. E aí, assim, esse cara, um estigma também que a medicina tem, não sei se Lara concorda, mas é que a medicina, o cara vai ficar rico, milionário. Cara, Ai, eu queria muito falar sobre isso. é... Mas É um assunto muito polêmico, É. porque às vezes nós estamos vendo hoje muitas pessoas indo para a medicina no intuito de, eu quero ganhar dinheiro. E outras profissões que você vai ganhar dinheiro também, e às vezes a sua responsabilidade técnica vai ser muito menor. Então nós temos que pensar isso na hora da escolha, porque medicina é bonito. Qualquer um, por mais ruim que seja, como pessoa ou como profissional, quando você entra na medicina, a Lara está aqui para não deixar eu mentir, é muito encantador o que ela falou do bebê, que ela, assim, você tem um contato naquele momento que, assim, você pode ser o pior que for, que você vai ficar sentido uma hora, você Com vai ser certeza. tocado, né? Então, eu acho que isso que você chegou a falar, esse cara, como o amigo da Carol, esse cara não precisa se matar, isso é consequência para ele. Eu ia falar isso Entendeu? agora. Que a sua remuneração é consequência da sua dedicação. Total. 100%. Não acho venha que para a isso- medicina por isso, senão você vai ser um mau profissional igual nós temos um monte. Então, Sim. acho que a gente tem que Concordo. deixar um pouquinho isso de lado na hora da escolha e tentar trilhar uma outra forma, vendo por outro lado. É sobre isso. É por isso que eu realmente acredito que a empatia vai ser uma moeda muito valorosa dentro da medicina. Sim. Eu acho que isso, do olho no olho, a gente não vai perder nunca. Não. As pessoas que têm um olho no olho, com certeza, eu acho que vão ser as melhores em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Então, a gente vê que vocês dois estão em ascendência por causa disso. É o contato, é o carinho com o pessoal de vocês, com os filhos de vocês ali. Porque acaba não virando, ok, eles remuneram vocês por causa disso. Mas é um algo a mais, você ter a sensação, a emoção de você ter olha a Lara hoje, depois de, olha o caminho que ela fez, que passou por você. Então, isso assim é muito mais gratificante, Muito. porque nós vemos que pessoas que têm muito dinheiro, mas você está sendo utópico, né? Que não são felizes. É verdade. Quando você tem a satisfação vai muito além do financeiro. Então, tem pessoas que têm uma qualidade mediana, mas são muito mais felizes do que as outras. Sem sombra de dúvida. Então, Mas é um mito da medicina, né? Eu vou ser médico, eu vou ficar milionário, e vai ser rápido, e não vai ser Nossa, sofrido. não. tô sofrendo isso agora, mentalmente. Você vai trabalhar 120 horas por semana, gente. Sim. Se você quiser tirar um bom salário, imagina você fazer 24 horas. Pensa uma pessoa que trabalha 120 horas. 72 Quanto que virada. é um plantão hoje, assim, mais ou menos? Não sei. Olha,
gira em torno de uns 800 a R$ 1.200. 12 horas. 12 horas. Depende, assim, do local e se paga melhor, mas a gente está vendo com esse boom da medicina que daqui a uns anos a gente vai ter uma redução, claro, né? Muitos profissionais no mercado, provavelmente a gente deve, oferta e procura, isso desde os primórdios, né? Nós vamos ter uma diminuição. Você tá entrando num assunto polêmico, né? Às vezes você falando besteira. Não tá não. Já que você puxou, vamos dar sequência. Vocês acham que essa abertura de vagas de medicina que vem acontecendo no Brasil inteiro vai, de certa forma, balançar o mercado? Vai trazer grandes impactos para o mercado da medicina? Eu acho que talvez não só para o mercado, mas para o paciente. Eu acho que o paciente vai ser o mais prejudicado nessa história. Com certeza. Porque abrir faculdade de medicina em cada esquina traduz pra gente falta de responsabilidade. Falta de entender se de fato esse curso vai disponibilizar um bom médico para o mercado. Será que esse médico vai sair com uma competência decente? Ele vai atender o paciente, ele vai saber as necessidades do paciente, ele não vai estar atrás de dinheiro? Então, assim, eu acho que isso devia ser muito mais bem pensado, assim, pelas autoridades, pelas próprias... Eu sei que as faculdades, gente, é financeiro, né? Total. Sim, Não tem o que discutir, eles não estão errados nesse ponto de querer abrir. Eles têm que ser barrados. Querer não deve ser poder. Eles podem querer. Alguém não tem que deixar. E aí são as autoridades que têm que virar e falar, olha, vamos fiscalizar melhor, vamos ver se esse curso tem tudo que ele necessita ter. E aí, de fato, não, tem. Então, ok, pode abrir. Ou não tem. Então, peraí, vai com calma. Acerta primeiro, depois você abre outra unidade, outras vagas. Primeiro proporciona o que o seu aluno precisa para ser um bom profissional. Depois você pensa em ter mais alunos. Eu acho que é isso. Eu estava vendo uma matéria no G1 e sobre essa questão das vagas que estão abrindo, né? Estava acompanhando isso de pertinho há bastante tempo. E eles encaram isso dentro de todo o discurso do texto como a corrida do ouro, assim. Ou seja, a faculdade que vai conseguir colocar um curso de medicina é uma faculdade que está conseguindo fazer um investimento que é... Cara, cada cadeira de medicina, ela gera uma receita bruta para a faculdade ao longo dos 6 anos de 2 milhões. Então, por exemplo, se a faculdade vai abrir 60 vagas, as vagas estão sendo liberadas de 60 em 60, a gente está falando de 120 milhões de receita bruta por turma em 6 anos. Então, é muito dinheiro em jogo. Muito. Não tem como não falar sobre a parte do dinheiro, porque é muito dinheiro em jogo. Sim. Só que eu tenho a seguinte dúvida, porque, por exemplo, abrir do jeito que está sendo feito é uma irresponsabilidade muito grande. Mas não abrir também não sei se seria a melhor solução, porque a gente deixa o monopólio nas mãos de poucas faculdades, algumas muito boas, outras faculdades nem tanto, mas assim, também é muito arriscado deixar isso fechado, né, sem livre concorrência. O que vocês pensam disso? É um assunto que, como a gente falou, é muito polêmico, né? Porque a gente que tá dentro é muito fácil de falar. Tem muita gente que talvez vai estar assistindo a gente. Fora vai falar, nossa, mas... Pô, agora você tá muito fala difícil, isso. né? Mas quando você passou, você queria que tivesse uma vaga na esquina. Mas assim, quando a gente tirando, né, esse peso, é uma coisa muito delicada de se falar, eu acho. Mas assim, no Espírito Santo formam-se, em média, nós fizemos a conta de 2.000 médicos, né, por ano. Então, assim, são muitos médicos e, claro, os bons vão sobressair sobre os ruins, só que o que a Lara falou, com certeza, não falando mal de nenhuma faculdade do Espírito Santo, mas isso acontece em nível Brasil, tem a questão financeira das faculdades e aí quem entrar é elitizado ainda, né? Mas a gente tem aí com certeza, eu acredito que nós vamos ter um prejuízo na formação de alguns profissionais por causa dessa abertura escancarada, às vezes com pouca regulamentação. Às vezes estou falando aqui e nem sei como é a regulamentação desses locais, né? Mas alguns boatos, pelo menos aqui no Espírito Santo que a gente vê, é que algumas faculdades faltam, né? Alguns recursos. Então, eu acredito que isso vai sim impactar na nossa Sim. E interferir também na questão
futuramente, né? Muito médico, mercado, muito médico. A gente sofre, né? Nós, no mesmo jeito, pelo menos nós que vamos ser profissionais, eu também sou paciente. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, Pois eu é. tenho minha família. Total. Eu vejo hoje em dia no mercado profissionais, assim, claro, graças a Deus eu tive contato com ótimos profissionais, nunca passei por isso, mas pelo que a gente escuta falar, né? Profissionais você vê e fala assim, nossa senhora, se fosse eu tava lascada. Ah, eu já passei por isso. Pois é. Eu tive um E aí problema é ruim. recente. Mas não era recém-formado, não. Eu tive um problema de uma hemorragia. Eu tive 2 hemorragias, na verdade. E a minha primeira hemorragia, o meu médico tinha detectado pelo celular. Eu passei o que estava acontecendo comigo, ele já tinha falado, você está sangrando, você está tendo uma hemorragia, vai para o pronto-socorro. E eu cheguei no pronto-socorro e o médico, ele falou, não, o que você estava comendo? Eu falei, eu estava comendo sashimi e tal, não sei o quê. Tá, intoxicação, você está com intoxicação e apalpou, não sei o quê, você está sentindo dor? Eu falei, não. Aí, então, não é sangramento, não é hemorragia. E aí eu lembro que Ele tava dando um diagnóstico errado? eu fui trocar a mensagem com o meu médico e ele falou assim, mas não é pra você estar sentindo dor mesmo, não. Você tá sangrando, não tá sentindo dor, não. E assim, eu lembro, foi uma confusão, gente, depois, porque meu médico ficou muito nervoso. Ele detonou o outro, eles entraram em contato um com o outro, ele detonou, ele falou, olha só, eu já tinha me colocado à disposição, já era pra você ter me ligado há muito tempo, você tá segurando essa menina, ela tá sangrando há não sei quantas horas, e porque depois ele me desesperou, né? Depois ele me botou louco, falou que eu ia morrer, que não sei quantos % das pessoas morrem com hemorragia, ele Nossa, botou doidinho, cara. que ele ia me operar, aí eu falei assim, eu não me operar não. Então, assim, eu acho que realmente quem vai sofrer São os pacientes, são as infelizmente. pessoas. São as pessoas. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, né? Vamos ver como é que vai... Como que... Cenas dos próximos episódios, né? Como que vai ser essa questão com esse monte de profissional no mercado. Dentro da comunidade médica, acadêmica, com certeza esse assunto tem sido muito discutido. O que vocês têm escutado é que os prejuízos podem ser maior do que os benefícios para a comunidade como um todo? Com certeza. Quando falam que tem faltado médicos nos interiores, eu concordo. Assim, já vi falta médico e tal, mas hoje em dia a gente tem o ICEP, que é uma ótima, não sei se é uma rede de apoio, né? Não sei se é essa a melhor nomenclatura para eu dar, mas ele é um incentivo para os recém-formados, é uma bolsa de estudos. Então, assim, ele incentiva muito essas pessoas a irem para outros locais. Tinha o Mais Médicos, que não Ainda era Mais tem, Médicos, né? era Médicos pelo Brasil, onde você era jogado para vários locais, né? Então, os recém-formados podiam ali se inscrever e eram jogados para vários locais. E isso estava ajudando muito os interiores a terem médicos. Então, assim, eu não acho que abrir faculdades de medicina a cada esquina seja a solução desses problemas. Eu sempre vejo relato de pessoas que se formam. Sempre não. Eu escutei alguns relatos, deixa eu corrigir. De pessoas que se formam e vão para algum interior distante. Para ganhar mais dinheiro. Não sei qual motivação, mas provavelmente. Mas, assim, a pessoa vai para o interior distante, quando chega lá, às vezes falta medicação básica, falta equipamento básico, Mas falta aqui na bisturi, Clínica falta Vitória luva, também. falta remédio para dor. Esse E, que é o assim, pior. O maior desafio acaba Aqui nem também. sendo Aqui o também. material humano. É porque realmente falta muita infraestrutura. Então, tem falta- outras coisas que poderiam ser atacadas, né? Sai do âmbito da medicina, a gente vai para um âmbito de gestão pública e nem levantando partido. Desde que Brasil é Brasil, a gente tem um déficit, né, que nós vemos nossos governantes em geral, desde da escala federal, estadual e municipal. Nós temos interesses próprios dessas pessoas que acabam levando aos profissionais em gerais, até do serviço do setor público, não só da área da saúde, e isso, pelo menos na nossa área, que a gente tenta, toda a equipe de saúde ali, salvar uma vida, lutar por aquela vida, às vezes a gente acaba fazendo o impossível com o que você tem. Mas, sem dúvidas, tem muitos locais que esses recursos não chegam, os recursos humanos de profissionais às vezes não chegam, porque, querendo ou não, você estuda muito, até você fala assim, você quer ir lá pro interiorzão lá do Manaus, ficar no Rio, que não tem internet, não tem nada, porque hoje em dia o mundo é conectado, tem outras nuances, né? Sim. Então, é uma coisa que sai muito do nosso âmbito da medicina ou daqui, né, nesse caso, a gente falando
da área médica, mas esses profissionais às vezes não querem chegar nessas regiões porque não tem um incentivo social. Sim. Então, sai, eu acho, um pouco do nosso âmbito e vai para um âmbito de gestão pública, que é bem complicado, né? A gente sabe. Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi Claro. a sua maior dificuldade até hoje, assim? Bem legal Desde essa que pergunta. você Ai, Jesus. entrou na UVV? Desde que eu entrei na UVV, minha maior dificuldade, tá, eu acho que foi lidar um pouco com as emoções que a medicina me traz. Eu sou uma pessoa muito emotiva, por incrível que pareça, assim, eu levo as coisas muito pro meu pessoal. Então, foi difícil eu separar o que o paciente tinha do que eu levava para minha casa. Então, às vezes, um problema que o paciente tinha, eu acabava absorvendo aquilo e eu ficava querendo saber se aquele paciente estava bem o tempo inteiro. Então, eu não sabia separar um pouco disso, né? A UVV não tem um hospital-escola, como muitos sabem, e aí por isso eu sempre busquei estágios por fora. E nesses estágios eu sempre tive muito contato com os pacientes, os médicos que eu acompanho, graças a Deus, são profissionais excelentes, que me deixam de fato ter o contato e ir ali conversar com o paciente. E Ela por leva- isso, Ela leva pro lado pessoal, né? gente, isso é assunto. Desculpa, Lara. Pode continuar, Isso é Lara, assunto. perdão. Acabou! Não, pode continuar. Desculpa te interromper. Isso é assunto. Não, o podcast tá começando agora. agora que vai Agora. começar. Mas, então, gente, Eu vou precisava falar. saber desse ponto fraco. Muito obrigado. É porque que não tem ponto fraco. Quem ganha 7 vezes. Gente, desculpa, Carol, da próxima coloca ele com alguém da faculdade vermelha, entendeu? Pra disputarem o segundo lugar, porque o primeiro é sempre da UVV, gente. Não dá. Ó, quer uma dica? Resolução de problemas. Rapaz, Olha os últimos 7 JCMs e as provas de residência. aproveita que Entendeu? vocês têm tempo de dormir, tá? E a gente tá achando que as vagas de medicina eram polêmicas, Era um né? polêmica. Não é nada, que a O gente que a gente conversou falou que ia sobre... perguntar, Rony? PBL ou tradicional? Exatamente. Tradicional muito maior. Gente, indiscutível também. É indiscutível, assim. Eu não posso falar porque não posso ferir alguns sentimentos. Já falei que não tem sentimento a ser ferido quando você é heptacampeão do JCM. Não dá, gente. Desculpa, Lara. Você vê que ela ficou bem sentida. Essa é a maior Gente. dificuldade dela, eu acho, depois que entrou no UVV. Aceitar. Rodolfo, pode deixar que semana que vem. Qual é a maior dificuldade? Eu estava aqui, ó, agarrado antes dela falar, mas eu não aguentei. Eu precisei interromper a Lara. Semana que vem Me tem o perdoa. churrasco dos campeões, entendeu? Do Quero JCM. ir. A gente toma uma cerveja lá. Não, pera, você não pode ir, né? Desculpa, gente, foi mal, até te chamaria, mas não vai rolar. Perdão, Lara, pode continuar, essa é a maior dificuldade. A minha dificuldade agora, gente, é ganhar demais. Tá difícil. É muito tenso você dar o VV e carregar tanta medalha no peito. Muito. É tenso, Ainda é bem que dói o vocês vivem pescoço, deitados. gente. O pessoal vive deitado. Mas, brincadeira essa parte, eu acho que separar o profissional do pessoal foi minha Foi maior uma dificuldade, dificuldade. de longe. E, Rodolfo, se você pudesse falar para alguém que está numa transição de carreira, né? Hoje eu recebo muita Cara, isso gente é muito legal. falando assim, ai, mas eu tô velha, ai, tô velho, ai, não dá, ai, eu vou me formar com 30 e tantos anos, 40 anos, né? O que você falaria para essas pessoas, assim? Olha, isso é muito bacana, né? Que quando foi a minha vez, a gente fica num dilema, e assim, um dilema pessoal, da minha vida pessoal, Carol conhece bem, e assim, eu fiquei naquela de inicio ou não, né? Então, às vezes você já está num caminho, você já está caminhando com suas próprias pernas, trabalhando, no próprio profissional, né? Então, uma pessoa chegou uma vez para mim e falou: quantos anos você demora para fazer medicina? Se você quer fazer isso, se você ama fazer, se você está disposto a fazer. Falei, 6 anos. Aí ele falou, então, seguinte, se você tem 20 anos hoje, daqui 6 anos você vai ter 26 anos. A diferença é que você ou vai ser médico ou não. Então, assim, aquilo para mim foi uma virada de chave, além do apoio, claro que você tem os irmãos, os pais ali, então tá, vamos lá, mas assim, mesmo assim, você, no pessoal, no íntimo, você regredir, entre aspas, voltar à situação de estudante, é muito difícil. Sim. Você ter que se submeter a algumas coisas, eu ainda, quando eu transferi para a MScan, assim, eu agradeço imensamente por ela ter
aceitado algumas matérias da farmácia, então eu consegui fazer o aproveitamento. Então eu consegui cortar muitas matérias, né? E isso me deu uma certa facilidade para que eu continuasse a trabalhar, porque eu fiquei 6 meses sem trabalhar quando eu fui para a Unesc não me dava essa praticidade. Então, assim, para você que quer começar a fazer e você já está no caminho, se é o que você quer mesmo, depois de tudo que a gente falou, que não seja por questão financeira, eu estou indo por causa disso, não vai. Mas assim, se você quer, se aquilo te aflorou, pega e faça o que você quer fazer, porque daqui 6 anos ou você vai estar formado ou não. Eu Entendeu? acho que idade não é parâmetro, assim. Eu tenho uma história, até de uma pessoa da MSCAM, a filha dele faz MSCAM. É Clayton o nome dele, ele já formou na UFES. Ele fazia UFES, teve que sair aí, acho que por motivos pessoais. E aí a filha começou a estudar para medicina, anos depois, né? E ele foi estudar junto com ela, passou na UFES. Legal. E formou, e hoje em dia tá fazendo residência de cirurgia geral. E a história dele é assim, gente, é linda, linda. Chama Mad Dad no Instagram dele, mas é Clayton. E assim, ele formou com 56, 55 anos. Então assim, poxa, uma pessoa que formou com uma certa idade, já é pai, já tem família formada, e hoje em dia ainda se dedicou a fazer uma residência extremamente difícil, que a residência de cirurgia geral são 120 horas semanais, igual o Rodolfo falou. Sim. É muito pesada, muito mesmo. No papel, né, isso? No papel. É, na prática... Na prática, você vai para totalmente. quase 200 horas. É muita coisa. É absurdo. Mas eu acho que não se deve... Se você tem esse objetivo, acho que a gente tem que seguir. Hoje eu sou, acho, o 5º mais velho da sala, né? Tenho um grande amigo que está lá, que tem 2 filhos também. E, assim, é uma luta. Não é fácil, você precisa de uma rede de apoio, Sim, né? com certeza. Então, mas eu acho que vai chegar uma hora que você acostuma, que você vai se encantar e aquilo vai te dando gás para você continuar até o final. Na minha sala também tem pessoas que, assim, eu olho e falo, gente, eu abaixo a cabeça, tá? Tem filho, trabalha por fora, não é da área da saúde às vezes, então, assim, entrou de supetão sem saber nada, tá ali com a cara e com a coragem, lutando e, assim, nossa, é inspirador. Eu me inspiro em pessoas desse naipe aí, porque eu olho pra cima e falo, gente, onde vocês estão chegando? Eu quero estar nesse nível quando eu crescer. Gente, então eu vou... A gente tá caminhando agora para os momentos finais do nosso podcast, né? E eu quero deixar uma pergunta para a audiência que tá assistindo a gente agora, para poder sintetizar isso que vocês acabaram de trazer pra gente. E a pergunta é... Hepta ou não hepta? Pode falar. Resolver estudar ou se mexe Sacanagem. A pergunta é, qual é o tamanho do seu sonho? Nossa, isso aí. Boa. É isso. Com Gente, certeza. ó, eu quero agradecer demais por vocês terem vindo aqui. Foi incrível. Vocês trouxeram insights ricos, valiosos. Nossa, foi maravilhoso a nossa conversa. Eu que agradeço, né? Vou também. agradecer aqui a minha pessoa, depois eu deixar a Lara agradecer, ao Ramon, a Carol, poder expor, agradecer também a presença da Lara, conheci hoje, já virei fã, por isso que é muito maior. Mas agradecer a vocês, eu acho que é muito legal falar isso para as pessoas que estão, né, tentando, conhecendo, porque, que nem a gente falou, a medicina não é romântica, igual algumas pessoas colocam. Total. E a gente precisa ter esse olhar, como a gente já falou. Então, queria agradecer vocês por ter trazido um pouquinho, né, disso para os ouvintes do podcast. E, claro, estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só me seguir lá no Instagram, Rodolfo Bubac, que aí a gente troca uma ideia e a gente pode conversar melhor. Às vezes que a gente não consegue falar, acaba brincando muito aqui. Essa rivalidade é muito gostosa, mas é todo mundo farinha do mesmo saco. No futuro a gente se encontra nos hospitais e é todo mundo colega. Mas eu queria muito agradecer vocês também, Carol. É uma oportunidade única. Ramon, já fui aluna da Carol também, então assim, é muito lindo ver vocês crescendo numa área diferente, numa área que num ramo que vai mostrar para as pessoas o que é de fato a medicina, que vai do vestibular, com a tensão do vestibular, na faculdade, com aquelas incertezas, com aquele medo de talvez não ser um profissional no nível que você quer, e depois no consultório, de fato, sendo exaltado pela sua perseverança e pelo seu sonho, pela conquista do seu sonho. Então, queria agradecer ao Rodolfo também. As nossas brincadeiras são única e exclusivamente
fora do âmbito profissional, dentro do âmbito profissional, todo mundo colega, todo mundo amigo, sempre em busca do melhor para o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Graças a Deus, assim, a UVV, a Imescan, a Multivix brigam ali entre elas, de vez em quando, assim, JCM da vida, mas quando é para se juntar, quando é para se juntar, as ligas acadêmicas se juntam, fazem programas juntos, eventos juntos, então, assim, em prol da saúde, ninguém é inimigo, ninguém briga. Muito bom, adorei. Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. A vocês. Obrigada a você que acompanhou aí a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar. Ativar o sininho de notificação. Isso aí. E até o próximo. E é isso aí. Valeu, galera.